Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. 8 de dezembro, né? Quase um terço do mês de dezembro, né? Mas já estamos aí para o Natal, estamos aí com 14, 15 dias, né? 16 dias. Para esse momento de esperança renovada, espírito natalino, tão importante, né? A gente ter sensibilidade com esse momento, né? Com a religião, né? Pensar em Deus, pensar em tudo que a gente fez nesse ano, de bom, de ruim, usar o retrovisor, né? Olhar para trás, isso é muito importante, né? Quem não olha para trás, às vezes fica para trás, né? Então, acho que a sensibilidade, né? A ternura, a estender a mão, a figura humana, isso faz muito bem para todos. Né? Mas a gente tem que saber exercitar essas coisas, né? Não adianta ser da boca para fora, tem que se, né? Dizer, eu faço assim, eu fiz errado, eu admito, eu vou fazer direito, eu vou recuperar. E a esperança desse 2026, um ano de eleições, como eu digo, temos que ter um cuidado extremo com o voto, que é um instrumento, a grande arma do povo brasileiro, é o seu voto, o ir às urnas, né? E se ele não souber exercitar, não saber, ou não souber escolher os seus candidatos, né, os seus governantes, ele está dando tiro no pé. O país está relativamente à deriva, não está vivendo um momento absolutamente bom, pelo contrário, ruim, né? Muita sobreposição de poderes, e não está bom, a Carta Constitucional está à margem do processo, então não está legal, né? E como eu digo sempre aqui, o povo gostaria tanto, né, uma manifestação das Forças Armadas, que é o grande escudo do povo, da nação, do cidadão, da cidadã, dos jovens, são as Forças Armadas. E eles poderiam fazer, né, um diagnóstico do que vem ocorrendo no país e tal, né, lançar uma esperança para o povo, dizer o que eles podem fazer, não podem fazer, como é que eles estão enxergando esse momento nacional. Eu acho que seria aí um presente de Natal que as Forças Armadas poderiam, né, as três armas poderiam oferecer para o povo brasileiro. Oxalá isso aconteça. Muito bem, vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol. Aí eu passo aqui para o meu amigo Carlos Isaia Filho, como é que ele viu aí o final de semana, o Grêmio classificando-se para a Copa Sul-Americana, fazendo um score de 4-0 contra o Lanterna, lá fora, né? Já tinha perdido em casa para o Lanterna, olha só que abacaxi, que barbaridade. E agora o Grêmio, então, safou-se, teve lá também imediações de zona de rebaixamento, não podemos deixar de olhar, de enxergar isso também. E o Grêmio agora, então, já esperando, né, hoje tomando posse a nova diretoria, né, do Grêmio Porto Alegrense, e a expectativa do torcedor, do associado do Grêmio Porto Alegrense, né, que faça um 2026 muito melhor que 2025. Então, vamos ver aí a expectativa, como é que se estabelece essa nova gestão, né? O que eles farão, tem a escolha do treinador, tem novas contratações, enfim, vamos ver isso aí. Carlos, olha, Silvas, eu passei uma tarde ontem feliz, né? O meu time jogou bem, jogou lá fora, colocou 4-0 e tive alguma dificuldade para poder assistir o jogo, porque haviam outros interesses, mas eu acho que terminamos o ano bem. Tivemos um acidente de percurso, como a maioria dos clubes tiveram, mas terminamos bem, vamos disputar a Sul-Americana e temos aí um ano cheio pela frente. O que passou por um grande sufoco também, né? O que eu mais estou feliz é que hoje assume um novo presidente e que é uma pessoa muito talhada exatamente naquilo que a gente acha que falta nos clubes gaúchos e na maioria, gestão, certo? Então, acho que vamos ter um bom tempo esse mês de dezembro para organizar tudo, não esquecendo que o próximo Campeonato Brasileiro já inicia no final de janeiro, então temos que estar com a equipe preparada e vamos ver se ele consegue fazer um ano muito bom, certo? Não vou dar os parabéns para os co-irmãos, porque fizeram algo além nada mais que a obrigação deles, certo? Então, parece que uma comemoração muito grande, parece que ganharam um campeonato brasileiro ou um campeonato mundial, tal foi a comemoração. Mas é muito pouco,
essa comemoração foi muito pouca, na grandiosidade que é o co-irmão. Então, eu espero que os nossos amigos colorados larguem isso de lado e comecem a pensar grande, e não pensar numa situação tão melancólica como teve ontem, de se salvar da segunda divisão. Perfeito. Passamos aqui então agora para o Jaime Cimenti se manifestar aí sobre o futebol. Pois é, vamos retroagindo um pouco lá o ano passado, no início do ano passado, o presidente do Inter gastou em torno de 100 milhões comprando jogadores, achando que o time ia ganhar, que ia recuperar esse dinheiro e que ia tornar o clube melhor, vitorioso, etc. O ano passado foi o que foi. Então, esse ano já entramos com uma dívida altíssima e vamos sair com uma dívida de mais ou menos 1 bilhão, né? E o presidente simplesmente, no final, ontem, na partida, diz, não, o Inter, o Colorado tem que se unir, vamos reestruturar, etc., né? Aquela conversa. Eu acho, assim, que o grande problema que o Inter teve, assim, não foi ontem, né? Isso foi um desastre de avião, né? Do momento que a torcida quando pede para trocar um técnico, tem que ouvir com calma, porque a torcida é emotiva, é muito imediatista. Aí tiraram o Roger, né, e trouxeram um técnico argentino que foi pior, muito pior do que o Roger. Eu acho que foi um erro tirar o Roger naquele momento, né? E aí veio o técnico argentino, agravou a situação essa que é complicada no Inter financeira, politicamente, e jogadores com salários altos e contratos longos. Isso aí definitivamente está provado que no futebol já faz muito tempo que a gente sabe que isso aí não funciona. Então é 1,5 milhão, 2, contrato de 2, 3 anos, trouxeram o Ener Valencia por 3 anos, um jogador já de 30 e tantos anos, felizmente já tomou rumo. Se fala agora que o Inter teria que vender o Alan Patrick e o Borré, né, mas que não vai adiantar muito para pagar 1 bilhão de dívidas, né? Então o que se espera agora, passado esse sufoco aí, é que o conselho do Inter, que tem amparado essa direção aí, né, que haja uma solução. Eu acho meio difícil, né, que o presidente vá pedir demissão, como muita gente quer que ele peça, né, como a torcida quer, né, e se não pedir, vai ficar até agosto, setembro do ano que vem, pelo menos apresente, dá um plano concreto, ideias, né, que chame os ex-presidentes, aliás, ele já chamou uma vez, e o conselho que também faça a sua parte, né? Porque o que se diz aí que tem até uma presença ali da Guarda Municipal no conselho do Inter, né? E, então, essas coisas aí definitivamente não colaboram. E ontem, eu acho que o que isso tem que dizer é o seguinte, na vida, realmente, enquanto há vida, há esperança. Enquanto tem 1% de chance, tem esperança, né? O otimista, como diz o outro, em geral, é um tolo, né? E o pessimista é um chato. Então, o realista esperançoso é o que tem de melhor, né? Como já dizia um livro que eu vou falar aqui depois, né? Então, ontem, fica comprovada aquela coisa da nossa vida, assim, a gente às vezes vai até a beira do precipício, namora com a morte ali, e na última hora não casa com a morte, ou não casa com a segunda divisão, né? Então, brincadeira à parte, né? Dizer que time grande não cai, né? E a festa do rebaixamento estava pronta. Muita gente já pronta para festejar, né, a queda do Inter. Tomara que nos convidem, né, com as faixas, com a caixa de som, com cerveja, com foguetório, porque foguete guardado depois é da... E é bom lembrar também, né, que as pragas de urubu não matam um cavalo gordo, né? Então, que bom que teve um estímulo. Determinado setor da mídia também merece um puxão de orelha. Tinha muito jornalista aí, empresas grandes aí até, que estavam aí sapateando em cima do caixão do Inter como se ele já tivesse morto e como se fossem favas contadas, como se não tivesse a mínima chance de sair disso. E bem feito. Então engoliram assim as suas ideias, as suas afirmações que realmente não tinha saída nenhuma, que estava tudo quebrado, que a coisa estava ruim, 100%, né? A gente tem que ter um certo cuidado, né, quando vai falar de uma coisa dessas aí. Então, agora eles que dobrem a língua e
e aprendam a ver que um time como o Inter, uma história como o Inter, não é assim, né, que cai, né? E o Abel está aí, né? Quem sabe uma estátua, né? Por que não? E o Abel mostra uma coisa também, né? Vê uma pessoa que está consagrada, está em casa, no Rio de Janeiro, tomando um vinho bom, churrasquinho, e aí a pessoa diz, tá, Abel, vem aqui ajudar. Ele levou poucos minutos para dizer que vinha ajudar aqui. Ele veio também para resgatar algumas coisas que aconteceram lá no passado e resgatou. Então, né, e com toda assim, a bonomia dele, com toda assim, a energia, até com todas assim, as contradições, às vezes, ele está aí. Né, e é uma mostra, né, do que o ser humano é capaz, quando tem um lampejo assim, né, um lampejo vermelho. É isso. Muito bem. Vamos adiante falando do Banrisul, dizendo que está na hora absolutamente de atualizar tua rotina, minha gente. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor, está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixe agora e confira ou confere como ficou. Porque moderno mesmo é facilitar a vida e o Banrisul está contigo nessa evolução. Ok? Está aí a mensagem do Banrisul para você assistir também. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Todos os anos, em datas importantes, o que faz o Grupo Zafre? Nos passa mensagens maravilhosas, né? Para toda a nossa comunidade, sua clientela, né? E nesse Natal não é diferente. O Grupo Zafre, que comemora neste ano 90 anos, se encaminhando para o seu século, passa uma mensagem linda, maravilhosa, natalina, com esse espírito, né, que todos nós devemos estabelecer nesse momento de repensar, né, atualizar, ver exatamente aquilo que se pode fazer para melhorar não só a nossa vida, da nossa família, dos nossos familiares, mas da sociedade, do povo. Tudo que a gente possa auxiliar para que a vida seja mais fácil, mais feliz. Dá uma olhada.
Você é um bom menino. Muito bem. Bela mensagem do Grupo Zafre, como sempre, acontecendo, né, em todas as datas importantes do nosso calendário. Vamos adiante, então, minha gente, dizendo agora que nós vamos falar, sabe de quem? De Olinda Essência de Vida, família Olinda, chegando festas aí, né, muitas comemorações, reuniões, né, nos escritórios, empresas, etc. e tal. E sempre há um excesso, né, pela frequência de eventos nessa época, né, de virada do ano, natalina. Então, é indispensável a presença de Olinda Essência de Vida, porque é o seguinte, Olinda é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por quê? Por excessos alimentares. Quem produz? Laboratório Vespa, há mais de 100 anos. Minha gente, aqui, ó, o Vinhos do Mundo, ou a Vinhos do Mundo está bombando, tá? Olha aqui, ó, chegou a hora de escolher o espumante ideal para o seu Réveillon. Na Vinhos do Mundo, olha só, você encontra os melhores champanhes e espumantes nacionais e importados para começar 2026 em grande estilo. Passe em uma de nossas lojas, Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Lípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Aprecie com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos, tá bom? Então, te organiza e refaz a tua adega, porque vale a pena, tá? Tem mais, ó. O Natal é sinônimo, lá na Vinhos do Mundo, o Natal é sinônimo de presentes inesquecíveis. Escolha entre 10 opções de cestas e presentes únicos com os melhores rótulos e produtos para celebrar o final do ano. Surpreenda nesse Natal com Vinhos do Mundo. Passe em uma das lojas, como você está vendo sempre aí, seus endereços e presenteie, né? É uma coisa incrível, né? A pessoa física, o corporativo, né? Preços imbatíveis, descontos de 40%, 50%, né? Em muitos produtos, vinhos importados, e lá não tem vinho contrabandeado. Vinhos do Mundo trabalha com tudo de acordo com a legislação, tá bom? Nós temos chegando aí, se sabe muito, em alguns lugares, vinhos que são contrabandeados, que ficam em barracas à beira das matas, esperando a hora de embarcar num caminhão clandestino, que ficam sob temperaturas de 40, 50, 60 graus. Não vai fazer o casamento da filha e oferecer vinagre, pensando que está oferecendo um bom vinho, um bom espumante, um bom champanhe, tá bom? Muito bem. Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Carlos Isaia Filho. Como sempre acontece aqui, para a gente ir, que o telespectador sempre tem muito interesse na sua manifestação, eu queria saber o que se entende exatamente nesta hora tão importante, da hora de nos cuidarmos, etc. e tal. O que se entende por só um pouquinho, vamos lá. Temos um tema. Exercício legal da medicina? Da medicina, esse tema que sempre falamos da medicina. Qual é hoje o mote? O pessoal normalmente acha que quando nós médicos falamos sobre a questão do exercício legal da medicina, o que a gente está buscando é uma reserva de mercado. Nada a ver. A nossa função como médico é preservar a vida. É preservar que procedimentos que são feitos por médicos continuem a serem feitos por médicos. Nós estamos basicamente com 3 áreas que profissionais não médicos têm atuado. Não só têm atuado, como feito chamamento na mídia, propaganda e por aí vai. Uma é da área da estética, da cirurgia plástica. Hoje se vê cada vez mais, é só prestar atenção quando a gente anda pela rua, clínicas de estética, de procedimentos plásticos, visando embelezamento, mudança de sorriso e uma série de outras mudanças. Sempre que você procurar realizar algum procedimento desse tipo, veja o nome do profissional ou da profissional. Consulte o site do Conselho Regional de Medicina
ou do Conselho Federal de Medicina, coloque o nomezinho ali e veja se é médico ou é médica. Todos os médicos e médicas têm registro, que a gente chama de CRM. Se é um profissional que tem CRM, que está lá registrado, você vai ter a certeza que é um profissional médico. Ah, mas tem um doutor na frente. Doutor na frente não significa absolutamente nada. Tem muito médico que também não bota doutor na frente e é médico. Então, muito cuidado com isso. Outra área que tem nos chamado muita atenção e muita preocupação é a questão oftalmológica. Hoje existem óticas, principalmente no interior e mais precisamente aqui na zona sul do estado, óticas que fazem acordo com escolas e vão lá profissionais não médicos, optometristas, melhor falando, que vão lá fazer exame visual nas crianças e de repente detectam algum distúrbio visual e já vende o óculos. Calma. Muito cuidado com as crianças. Se tem algum distúrbio visual, e normalmente quem detecta isso ou é a mãe ou o pai, e principalmente os professores na escola, leve a um oftalmologista. Às vezes, o distúrbio, a dificuldade visual, muitas vezes pode ser o início de uma patologia ocular que, quando detectada cedo, pode levar ao controle ou até a cura. Não é simplesmente dar um óculos para essa criança e ver o que vai acontecer. Uma outra área é a área que a gente trabalha, a ginecologia, certo? A questão de colocações de dispositivos intrauterinos ou DIUs por pessoal não médico. Notem que tudo em medicina, em qualquer área, antes de fazer um tratamento, é necessário um diagnóstico, dizer qual é a patologia, o que a pessoa tem. E sabendo do diagnóstico, então, instituir o tratamento ou de algum procedimento ou de algum medicamento. Falando em medicamentos, Silvas, mudando um pouquinho, começam a aparecer problemas bastante sérios com medicamentos, com um medicamento mais específico, que é indutor do sono, causando uma dependência e uma série de outros problemas. Então, muito cuidado, certo? O médico receitou um medicamento, comece a utilizar e comece a observar na vigência de qualquer fato novo, de qualquer sintoma diferente. Converse com o seu médico, porque nós médicos, quando receitamos um medicamento que já foi provado e que foi dado o registro, no caso aqui do Brasil, pela Anvisa. Porém, o uso alargado de um medicamento, às vezes começam a aparecer outros problemas, outros efeitos colaterais que não foram vistos inicialmente. Então, é muito importante. Você está tomando uma medicação, não está se sentindo bem? Fale com o seu médico. Ou ligue para o laboratório ou para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Olha, estou tomando esse medicamento, estou tendo esse sintoma. Registra aí, se tiver outros que estão sentindo a mesma coisa, a própria Anvisa ou o próprio laboratório pode tomar uma providência no sentido de tornar esse medicamento não mais vendável ou exigirá que nós médicos, ao receitar esse medicamento, tenhamos um cuidado especial e avisar o paciente, olha, esse medicamento é para isso, mas se você sentir isto ou aquilo, nos avise para a sua segurança. Isso é o principal. Muito bem. Conclua, por favor. Não, só voltando ao exercício legal, muito cuidado então. Profissional que faz que oferece um procedimento, dizendo assim, não, vai ser tudo bem, não tem risco, tudo ótimo. Cuidado. Não existe procedimento em medicina que não necessite de um bom aconselhamento, de um bom diagnóstico, e todo procedimento tem risco. Quando os riscos são menores que os benefícios,
é válido. Mas cuide quem vai fazer o procedimento. Aproveitando o ensejo da presença do doutor Carlos Isaia Filho aqui, dezembro laranja é a prevenção contra o câncer de pele. O país registra elevado número da doença, que representa 30% de todos os tumores malignos. Então, nós estamos vivendo exatamente dezembro, que é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de pele. O pessoal vai para o sol, vai para a piscina, vai para lá, não faz a proteção ideal, não utiliza o sol adequadamente, nos horários mais inadequados. Então, é complicado e daqui a pouco está construindo uma doença absolutamente maligna, complexa. Abre o olho. Quem me diga? Silvas, o sol antes das 11 e depois das 13 é altamente terapêutico, principalmente para idosos, porque é a grande fonte de vitamina D que todos nós precisamos para a nossa saúde dos ossos, para evitar a osteoporose, para evitar a perda de cálcio dos ossos e assim por diante. Porém, depois das 11 até as 3 da tarde, muito cuidado. A radiação ultravioleta é muito alta. Aliás, a gente pode checar diariamente através do celular, na previsão do tempo, saber naquele dia como é que está o nível de radiação. Não se pode mais ir para o sol nesses horários que eu falei, sem utilizar um tipo de protetor solar, principalmente fator 50, certo? Na qual a pessoa, se quer se bronzear, ela vai se bronzear, mas vai se bronzear com segurança, com saúde, certo? Isso é muito importante. Porém, para a vitamina D, como o sol como fonte, não utilizar protetor solar. Por isso que a gente fala, antes das 11 ou depois das 3, porque a radiação ultravioleta é muito menor. Na presença de qualquer lesão que apareça na pele, que apareceu ali, de vez em quando sangra um pouquinho ou está crescendo, não perca tempo. Vá ao dermatologista para fazer uma biópsia, para ver se não é um câncer de pele, que, como o Silvas colocou com muita propriedade, essa é uma patologia, é um tipo de câncer dos mais prevalentes ou que mais ocorrem na população. E no caso do Rio Grande do Sul, no sul, a radiação ultravioleta é muito maior, o que favorece mais o aparecimento do câncer de pele. E temos essa população europeia, diríamos assim, Exatamente. italianos, alemães, que têm a pele clara mais propensa. Exatamente. E tem cânceres de pele que são extremamente agressivos. Sem os melanomas, principalmente. Eu acabo de fazer uma cirurgia de melanoma. Ó. E já tive há 6 anos atrás, melanoma, e felizmente foi detectado numa fase muito inicial. Mesmo assim, 2 cirurgias, uma desse tamanho, outra um pouco maior, no mesmo lugar, na margem, né? E agora é cuidar, né? Tem 5 anos de ficar de olho, usar creme e então todo cuidado. O Pedro Collor, irmão do presidente Collor, ele teve um melanoma e se espalhou, e metástase na cabeça e faleceu. Então o melanoma ele pode matar se ele se espalhar e assim for se transformar em metástase. E realmente, é como disse o doutor Isaia, das 11 às 15. E a gente também tem que olhar para os artistas aí, que são espertos e que preferem ficar com a pele branca e bem bonita do que ficar se torrando no sol, né? E essa é a verdade, né? Então, todo cuidado, é pouco, e dele, fator de proteção solar 50, né? E outros ingredientes. E eu acho uma coisa que aqui no Rio Grande do Sul é, infelizmente, uma questão de hábito. No nosso litoral norte, as pessoas todas elas vão lá fazer churrasco, ali pelo meio-dia, 1 hora, 2, né? E justamente no pior horário. Talvez, com um pouquinho de boa vontade, desse para mudar um pouco esse hábito, né? Talvez pudesse deixar as coisas para depois das 3 horas, ficar cesteando um pouco depois do almoço, sei lá. O fato é que realmente os problemas de pele com o sol do jeito que está, com a pele branca Europa que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, é isso, né? Então vamos nos cuidar, né?
Não sei que nem os artistas, aí mais branquinho com a pele. Muito bem. Vamos adiante, então, tá? Vamos falar agora aqui, sabe de quê, menino? De sucos Petri, que é a bebida de todas as situações, né? Todas estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, 100% natural. Tem o suco de laranja, tem o suco de uva, tem a água de coco, Petri hidratando seu organismo, né? Nessa época também todo mundo dando uma esticada na academia, ali no Parcão, no seu condomínio, né? Enfim, nas ruas da cidade, na orla do Guaíba. São ambientes maravilhosos para que você faça aí a sua atividade física, né? Sua caminhada, sua corrida, etc. e tal. Tudo de acordo com a sua capacidade, evidentemente, a sua capacidade física e idade também, tem que controlar isso aí. Não dá para sair aí agora, porque já está chegando verão, eu vou, daqui a pouco infarta, dá um AVC, tem que ter um acompanhamento, vai ao médico primeiro e ele vai dizer, pode fazer meia hora, uma hora e meia, tantas vezes por semana, tá? Vamos devagar com a dor, mas é indispensável que faça. Atividade física é indispensável que faça. Eu quero ver qual é o médico que dirá que não tem que fazer atividade física. Todos têm que fazer, né? Especialmente a chamada terceira idade, né? Então tá, sucos Petri está aí, então, com água de coco para hidratar o seu organismo, tá? Não tem adição de água, açúcares e nem tampouco conservantes. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. É a bebida de todas as estações. E a Algar Engenharia está aí bombando também com o seu grande empreendimento, né, Algar Incorporações, que é o Vila Portal, esse condomínio exclusivo nesse lingote de ouro, que é a Vila Conceição, ali na Tristeza, com uma vista efetiva e eterna para o Guaíba. No coração da Zona Sul, são 18 casas com arquitetônico singular, extraordinário, casas lindas, maravilhosas, por preços, eu diria assim, olha, para tudo que se vê em imóveis, o preço está no assoalho. Algar Incorporações, comercializando essas casas lindas, maravilhosas, aí, eu acho que numa faixa de 2,5 milhões aí, mas bota a casa bonita nisso aí, tá? Com essa vista eterna, aquela vegetação e depois o Guaíba lá adiante, tá bom? Então, dá uma olhada nesta mensagem da Algar Incorporações, do seu Vila Portal, esse condomínio único, que tem um casarão, sede, lindo demais, ok? Dá uma olhada. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, bonito demais, né? Essa vista aí, maravilhosa, espetacular. Jaime Cimenti, sintetizando aí os livros que você traz para mostrar para o nosso telespectador, por gentileza. Hoje temos 3 livros bem interessantes. Primeiro livro, né, uma reedição, né, de uma antologia de comédias de vida privada, do Luiz Fernando Veríssimo, que nos deixou há pouco tempo, e que mostra assim como ele lidava com sagacidade, com bom humor sobre as situações cotidianas, né? Às vezes sobre fatos assim que aparentemente não renderiam muito, mas na mão dele, na cabeça dele rendiam. Então, fez muito sucesso na televisão também, né? Editora Objetiva é uma bela indicação. Nesse momento de virada do ano também, uma indicação interessante é Lições de Realismo Esperançoso, do Ariano Suassuna, né? A sabedoria e o bom humor, o riso Ele se considerava um realista esperançoso. Ele não gostava muito do oba-oba dos otimistas e achava os pessimistas muito chatos. E aí ele gostava muito de frases, justamente na epígrafe do livro, né? O pessimista é um chato, o otimista um tolo. Bom mesmo é um realista esperançoso, que era o que ele se considerava, né? Uma edição da Nova Fronteira, um belo livro aí para o fim do ano, quando a gente fica avaliando aí perdas e ganhos, coisas boas e ruins, esperanças e desesperanças, né? Então é isso. Por último, um livro de uma pessoa muito importante aqui para nós, do Rio Grande do Sul, o Dr. Jorge Gerdau. Escolheu um título interessante, né? A Busca. O Dr. Jorge é uma pessoa inquieta, bem-humorada, e até o Amos Oz, o israelense, ele dizia que as melhores pessoas são as pessoas inquietas, as pessoas curiosas, as pessoas bem-humoradas. É o caso do Dr. Jorge. Começou a trabalhar com 16 anos,
Ele está com 90 anos, né? Teve 5 filhos, netos, e ele, na empresa, ele fala nesse livro principalmente no respeito ao trabalho das pessoas mais simples. Ele fala na organização, fala nas palavras assim que ele gosta mais e de como ele comandou, transformou o Grupo Gerdau assim, né, nos maiores, né, do mundo, né, no seu nicho, né, e esse livro aqui, né, ele nos toca muito, porque é uma pessoa que está no nosso cotidiano, né, e que lida também com arte, com cultura, né, a família dele ajudou a criar a OSPA, galerias de arte e outras atividades, né, e, enfim, né, o doutor Jorge é uma pessoa que tem muitas facetas, a política, a empresa, a cultura, sociedade, esporte, sempre foi muito ligado, quando ele era jovem, fazia surf, né? Então, é uma edição da editora Citadel, né? E a gente, né, assim, fica aqui indicando, né, esse livro, que é um verdadeiro manual assim, de como trabalhar bem, viver dentro da empresa bem. É isso. Realista esperançoso. Né? Realista esperançoso, em Interessante. vez de ser um... Porque uns dizem que o otimista é um pessimista mal informado. O que acontece com o Dr. Jorge Gerdau e Johan Peck? Ele na capa está aqui com uma Eu prancha. repito, certo? ele era surfista. O que eu quero dizer é o seguinte, eles devem estar um pouco preocupados com a economia nacional, porque o aço aqui no Brasil está passando por um momento muito crítico, absolutamente crítico, e tem muitas empresas indo embora. É o caso da Gerdau. É o caso da Gerdau. Então, o Dr. Infelizmente, Jorge Gerdau já é- esteve numa situação muito melhor, muito mais sintonizado com a economia, com a gestão da economia do Brasil, e hoje ele vem sofrendo. Uma empresa que saiu praticamente zero, fazendo pregos lá, arame farpado, etc. e tal, e cresceu uma barbaridade, hoje é uma multinacional, mas que está sendo sacrificada dentro do país, onde emprega tanta gente e deixa tantos tributos nos cofres públicos que são muito mal aplicados. Então, lamentavelmente, daqui a pouco o Grupo Gerdau está com a sua bandeira muito mais hasteada em outros países. Já do que está, no- né? O presidente do grupo deu uma entrevista na Veja dizendo que nós estamos indo para o Decolando. exterior. O grupo Randon também, 30%, 40%. É impossível, Tem né? fábricas Paraguai na tá China, sendo- fábricas na China, fábricas nos Estados Unidos. Por quê? O governo brasileiro está espantando, às vezes, as grandes empresas, está espantando as pessoas que têm muito dinheiro, e ele parece que não sabe, no exterior, qual é a experiência. Se você provoca uma pessoa rica, um empresário, uma pessoa que dá empregos, uma pessoa influente, uma pessoa grande, o que vai acontecer com essa pessoa? Isso aí, desde que o mundo é assim. Ela vai procurar outro país. Então, ela vai abrir uma fábrica na China, ela vai ir para os Estados Unidos, ela vai buscar ela vai novos- para o Paraguai. vai buscar espaços que O Paraguai agora é a Suíça da América Latina. Chegamos, a Suíça da chegamos América nesse Latina. ponto. Vai para o Uruguai, né, com as suas físicas, às vezes. Então, a questão é a seguinte, essa taxação, querer taxar muito empresas, os chamados super ricos, quem ganha aí 20, 30 mil já é considerado super rico, né? Isso aí tem que ver a experiência internacional, até na Suécia. Isso aí não é assim que funciona, né? E espanta o capital, espanta as pessoas que dão emprego, espanta o progresso, em troca de quê? De quem ficar aqui pagar imposto para seguir do jeito que está aí. E não deve ser diferente para profissionais liberais, por exemplo. Vamos exemplificar aqui o doutor Carlos Isaia Filho, que está aqui, é titular do Instituto Carlos Isaia Filho. A tributação também hoje, eu vejo pacientes, médicos, lidando diuturnamente, né, esgrimando com a Receita Federal, que cobra demais, demais. O sujeito faz uma cirurgia, cobra seus honorários, enfim, o seu atendimento, seus consultórios, mas a Receita, o leão, toma muito dinheiro. Isso é muito ruim. Então, médicos altamente qualificados acabam indo embora também. Quando não vão, porque não tem ainda oportunidade, mas se houver, decolam do país. Silvas, o que está acontecendo com a nova geração médica, os médicos mais jovens? Não querem mais ter clínicas, não querem mais ter consultórios. Fazem um plantão aqui, um dia, outro plantão no outro dia, outro no outro Então, dia. de freelancer. Sem ter custo nenhum e ter ganho. Eu acho engraçado,
rico é aquele que ganha mais de 30 mil. E vem cá, e esse rico que ganha mais de 30 mil, quanto é que ele gasta por mês dos 30 mil que ele ganhou? Só de imposto, se for físico, vai lá por 25%. Se for pessoa jurídica, fica lá em torno de 17%. E a tendência de cada vez subir mais isso. Então vamos parar com esse negócio. Cada um tenta fazer da sua vida, principalmente financeira, da melhor forma. Mas existe um detalhe, a insegurança. O que tu gasta hoje, principalmente em imposto, você não sabe se o mês que vem vai continuar igual, ou o ano que vem vai continuar igual. Porque a tendência que nós temos sempre é cada vez sobe mais. Agora estamos pensando PTU, impostos municipais, impostos estaduais e principalmente impostos federais. Ora, qual é a tranquilidade que uma pessoa pode ter, um profissional liberal ou um empresário, em saber quais serão as regras do ano que vem? Silva, tu falou algo no início do programa, uma esperança, certo? Que o Exército, no final do ano, possa ter um presente de Natal. Gente, o Exército é consultado se pode colocar um indivíduo militar preso dentro de um quartel. Qual foi a resposta? Não, nós não queremos essa pessoa aqui porque ele poderá influenciar outros generais aqui do quartel. Mas o que é isso? Esse é o exército que nós temos? Que não existe mais hierarquia? Que existe receio de A poder influenciar B? Sinto muito, Silvas. Essa esperança que tu tem, eu não tenho. Lamentavelmente. Eu talvez seja um otimista. Eu acho que a gente tem que ter esperança. O Exército sempre, a melhor frase, mais simpática que a gente tem é que o Exército é o povo fardado. Né? A gente sempre disse isso, né? Só que hoje o Exército é muito silencioso, assim como o Supremo está silencioso em certas coisas. Está silencioso, a sociedade está omisso. Está omisso. Então o que acontece? Nós pagamos as Forças Armadas. Generais foram presos pela Polícia Federal. Para o meu gosto, se é para prender um general, que mande a Polícia do Exército. Exatamente. É respeito ao... É um desrespeito à respeito, farda. Porque para que existe a Polícia do Exército? É justamente para isso aí. Então, se fosse o caso... Sempre houve a Polícia do Exército. Agora mandar um policial federal prender um general, aí já isso não é uma inversão. Já não estou entrando no mérito nem se esse general realmente deveria ser preso. Então, o que ocorre? Parece que esse símbolo, assim, não, vamos prender general. Né? Como se isso aqui fosse uma coisa parecida com a Argentina, que não tem nada a ver. Né? Eu acho que é preciso aí que as Forças Armadas se manifestem, sim, porque está acontecendo muita coisa, não só as Forças Armadas, como determinados setores da sociedade, do Congresso até, porque as coisas estão acontecendo, é que nem um professor na sala de aula, ele manda embora um aluno, sem dizer porquê, manda embora injustamente e nenhum outro colega vai se rebelar. Isso é o que está acontecendo. O que está acontecendo é que nós estamos todos quietos, a maior parte está omisso, e as coisas estão rolando aí. E aí? E aí, daqui a pouco, o que vai acontecer? Né? Daqui a pouco é esse monte de impostos e esse monte de silêncio. E isso aí não interessa para ninguém, nem mesmo para quem acha que vai se dar bem aí. A história mostra, ninguém fica todo o tempo enganando todo mundo, né, toda hora. Não é assim. Né? Então há que ter esperança aí. Né? Exatamente. Vamos ver aqui então, Sicredi, olha aqui, ó, dividendos caindo aí na sua conta daqui a pouquinho, fechamento do exercício 2025, onde você é um sócio, né? No Sicredi você é um sócio. Na Sicredi Origens,
Investir é mais do que aplicar, é crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui você encontra opções de renda fixa, previdência, fundos e renda variável, com atendimento próximo e especializado. Invista com quem entende seus objetivos e caminha junto com você em cada conquista. A vida é feita de fases, seus investimentos também. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Mais uma mensagem da Sicredi Origens. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, vamos embora então, vamos adiante, dizendo que nós vamos falar aqui agora desse programa espetacular aqui, que é exatamente o Mãe Sem Culpa. É uma sacada incrível aqui da grade da nossa emissora, que tem a apresentação, né, a produção da Daniele Jacobsen. É um programa que atende, está aqui o Dr. Carlos Isaia, que aliás é gineco, o universo da maternidade, Dr. Carlos Isaia. Esse programa que é apresentado e produzido pela Daniele Jacobsen, Mãe Sem Culpa. Então, olha aqui, é exatamente um programa singular dedicado à maternidade, como, né, a importância da condução dos primeiros passos da primeira idade, né, como fazer com o seu filho, sua menininha, seu bebê, enfim. Também a paternidade é estabelecida também nesse programa. Então, o universo da maternidade, também paternidade, as melhores informações na condução da saúde e primeiros passos da garotada. É aqui na RS Play, na Claro Net TV, né, mais plataformas, né, RS Play. Aos sábados, o Mãe Sem Culpa vai ao ar aos sábados, às 10h30 da manhã, sábados, e quartas-feiras, às 17h30. É imperdível para você que está grávida, quer ter o seu bebê, quer engravidar, está tendo alguma dificuldade. Temos aqui o Dr. Carlos Isaia, filho, que é um ginecologista de primeira grandeza, titular do Instituto Carlos Isaia. Então, são programas, são dicas extraordinárias, né, para aqueles que estão formando a sua família, tendo seus bebês, né, fazendo a condução dos primeiros passos da meninada aí, para que tenha um futuro promissor, uma boa educação e um ótimo berço. Universo da maternidade com Mãe Sem Culpa. A titular é exatamente a apresentadora Daniela Jacobsen, com uma performance incrível. Então, tudo isso aqui na RS Play TV. O que me diz, o Carlos Isaia? Eu acho fantástico. Na verdade, eu acho que é a primeira vez que eu vejo um programa nessa área. Nesse caminho. Gestação, gravidez é um estado de graça. E cabe fazer com que a futura mamãe, que é a gestante, curta esse período de gravidez. É um estado normal, é um estado especial, certo? Então, assista, pegue as dicas, certo? Porque passa a ser extremamente importante. Mãe Sem Culpa. O título já, né? O nome do programa já conta tudo, né? Daniele Jacobsen, imperdível, né? Uma figura ímpar, né? Apresentadora de primeira grandeza. Aliás, com uma grade da nossa emissora aqui, que é espetacular, né? A grade da nossa emissora é espetacular porque ela é muito bem elaborada, né? Tem programas para todos os segmentos, todos os interesses, né, do telespectador. Temos uma gestão, uma direção de primeira grandeza, né? Muito, muito inteligente, muito qualificada, né? E temos aí também colaboradores, né, extremamente qualificados e também equipamentos de última geração aqui na nossa emissora. A RS Play TV 524 da Clarinet é uma emissora independente, mas com uma jornada de uma emissora já extremamente calejada, porque sabe tudo no profissionalismo e exatamente fazendo essa emissora de categoria independente, né, com uma grade extraordinária. Como eu digo, com programas para toda a ordem. Nós temos aí espetáculos aí de música, né, extraordinários, aos sábados, aos domingos. É só você acompanhar a nossa programação, que daqui a pouquinho está chegando aí um convite para você, num sábado à noite, assistir um espetáculo musical, etc. e tal, num domingo, num feriado. É isso que oferece a nossa RS Play TV, 524 da Claro Net, mais plataformas, né, dedicando, né, esse compromisso ao telespectador do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, por que não dizer do mundo, né, porque nós vamos além fronteiras de qualquer ambiente, tá bom? RS Play TV 524 Claro Net. Muito bem.
vamos falar agora exatamente do Di Paolo. Aí eu falo de Paulo Jeremia, o visionário, que invadiu São Paulo e conquistou aquele ambiente de gastronomia dos mais qualificados do planeta. Segundo as melhores informações, São Paulo está entre talvez a terceira gastronomia do planeta, né, pela sua diversidade, né, de ambientes, de culturas gastronômicas. E o Galeto Di Paolo chegou lá e encantou a todos. Está no interior, está na capital, está em Santa Catarina, está no Paraná, está em todo território gaúcho, e está aí, então, o Di Paolo com a sequência e com o Expresso Di Paolo, ok? Então visite a rede Di Paolo de Galetos, tá bom? O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você vai encontrar sempre no Di Paolo, com uma comida saborosa, com absoluta essência artesanal. Tudo isso é preparado com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. São pratos saborosos que são uma volta às origens, com um toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência ou Expresso Di Paolo, tá bom? Então tá aí, Di Paolo, olha só, isso aí já leva a gente, né, para uma das lojas, né, extremamente bem montadas, né, confortáveis, todas com ar-condicionado, todas, né, espetaculares, mobiliário, e a essência, né, que é o Galeto Di Paolo, que é um convite ao melhor sabor, o melhor da gastronomia. Olha só que espetáculo. Eu acho que eu vou para lá. Di Paolo. Muito bem. Seguimos aqui o nosso programa. E, Carlos Isaia, o que temos aí? Temos aí. Vamos falar um pouquinho só desse lance aí do Bolsonaro, filho, que diz que é a indicação do seu pai, mas que não encantou nem o próprio partido, segundo as melhores informações. Mas como é que vai encantar, Silvio? Sai assim numa atitude intempestiva. Eu duvido que o pai tenha aconselhado ele a fazer isso. E a mulher do Bolsonaro, a Michele, né? Certo. Passa por aí também. Não dá para entender, gente. É uma pena, mas ultimamente todas as condutas e as deliberações do Bolsonaro têm sido totalmente contrárias àquilo que ele mostrou para esse país. A questão da tornozeleira, gente, que é aquilo? Agora, ele, se é que aconteceu isso mesmo, indicar que tem que ser o filho, enquanto que a esposa está tendo uma participação muito maior e certamente, se fosse candidata, teria uma votação maior que o filho. Então não dá para entender. Eu acho que, infelizmente, as coisas, eu entendo, é um homem doente, é um homem que está preso, certo? Tomando medicações e assim por diante. Mas, olha, eu acho que tem que ter algum filtro em volta deles. Olha aqui, ó, isso aqui não, certo? Não é por aí e assim por diante. É uma pena que, em tão pouco tempo, uma pessoa com um passado brilhante, em pouco tempo, está botando a perder tudo isso que foi construído. Toda a construção está sendo, né? Exatamente. Essa é a guerra da Ucrânia. Então, tranquilo. Jaime Cimenti? Eu acho que isso aí pode ter sido assim mais um balão de ensaio, ou, enfim. O Eduardo Bolsonaro é o mais centrado, né, da família. Isso aí também colabora um pouco, né? Mas eu acho que realmente não foi uma coisa feliz dele ter feito essa indicação. O bolsonarismo está aí, né, e deveria ser aproveitado de uma outra maneira. E eu também acho que tem que ficar lembrando aquela pesquisa, né, de 10 mil e tantas pessoas que querem uma terceira via, que querem outra coisa, que não Lula ou o Bolsonaro. Eu acho que talvez fosse o melhor para o Brasil, né? Algum caminho diferente do que está aí, né? E alguma coisa que desse mais esperança para o coletivo, né? Nós tivemos no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, né? Essa reunião aí entre os pré-candidatos à presidência da República, né? Todos com muita vontade de serem escalados para tamanha responsabilidade, né? Temos aí Eduardo Leite, o Jorginho Melo, o Ratinho Júnior, Romeu Zema, Cláudio Castro e o Tarcísio de Freitas. Estavam lá numa reunião no Rio de Janeiro, um encontro, vendo aí quem será pinçado, né? Tem vários partidos envolvidos aí, evidentemente, mas não sei quem será o top de linha mesmo que vai terá seu nome para a presidência da República no próximo ano. Silva, eu estou mais preocupado com a eleição do senador que do presidente.
Eu acho que Senado está na hora. exercitar o seu poder. Eu acho que está na hora de nós termos um Senado, Que cumpra com o seu papel. que até agora não estamos tendo. É impressionante, parece que esse pessoal está lá para quê? Para receber propina ou para receber incentivos, para poder votar em A ou votar em B, no projeto tal, não votar no outro, tentar não deixar evoluir um projeto de lei e por aí vai. O Senado é considerado assim, é tipo viver no céu, assim, né? Imagina um cargo que tu tem lá, sei lá, 50, 60 pessoas no gabinete, 6 meses depois que tu é senador, tu já tem direito à aposentadoria e saúde, plano de saúde vitalício para ti, para a família. Isso não existe. Né? E é um plano de saúde que não tem... tu gasta com médico, dentista, tu manda o recibo, ele não vai ser auditado, não vai ser examinado, ele simplesmente vai ver o valor que está atribuído ali no recibo. Tá? Então, esse é o Senado, né, que nós temos. Né? Que a pessoa vai de 6 meses depois já está com a aposentadoria garantida. É por isso que eu acho que o cuidado no voto, além do voto para presidente, os demais, mas eu acho que o mais importante de todos, certo? É boa escolha. É uma boa escolha dos senadores. Nós temos que ter um Senado respeitável e com a sua função, certo? Porque hoje não se vê função nenhuma, se vê ele totalmente preso, principalmente ao Supremo, certo? E não acontece nada. Esse é o ponto. Realmente. E o Supremo se blindou de impeachment, né? Quer Ou que não, né? Quer que Não metade sei. do Senado, metade, peça a abertura e a Procuradoria-Geral da República que diga se vai adiante ou não o processo. E quem é que julga o Procurador-Geral da República? O Supremo. Então é um mecanismo de vai e volta. Que é isso? Posição de poderes e a colocação da nossa Constituição completamente à margem, né? Não está nem na calçada, está no leito da rua a nossa Sem Constituição. dúvida, sem Lamentavelmente, é a carta, né, mais importante que nós temos do país, mas ela não está sendo respeitada, está sendo usurpada. Né? Os poderes não respeitam mais nada. Quem pode, pode, quem não pode, vocês já sabem. Minha gente, o programa vai chegando ao seu final. Agradecemos a sintonia de todos. Chegando aí o Alexandre Garcia, né? Nosso programa vai das 20 às 21 horas. Chegando aí o comentário do Alexandre Garcia, 21 horas. Então não desligue, porque o comentário dele sempre é muito abalizado, muito interessante, muito importante. Seus temas, aqueles que ele aborda e faz a sua análise, né? Então, Alexandre Garcia, após o programa Atividade, 21 horas, tá bom? Uma boa noite e até lá. Boa.